Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. Podcast Você Tem Valor. E esse é o primeiro do ano, do 1º de janeiro. Já faz um ano que nós estamos aqui com o nosso canal. Eu agradeço muito vocês que estão assistindo esse vídeo. E se você está assistindo a primeira vez, não se esqueça de curtir, compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Isso mesmo. Saúde mental, um olhar para si. Como vocês sabem, nós estamos no mês de janeiro e o mês de janeiro fala muito sobre o janeiro branco. É um mês da conscientização da saúde mental. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que eu amo muito ela. Ela tem um conhecimento assim extraordinário. Eu aprendo muito com ela. Vocês já viram ela aqui e ela está aqui de novo, com esse rostinho lindo, maravilhoso. É a Oneide Moraes, que ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Então, eu, como sou psicóloga, então hoje nós vamos estar falando sobre saúde mental. Pega um papel, pega uma caneta, que nós vamos trazer bastante informações para você. Compartilha para o máximo de pessoas que puder, porque tem muita gente que está passando por algum momento que precisa de cuidados da saúde mental. O Neide, tudo bem com você? Tudo Muito bem, obrigada, Paty? Oneide, por mais uma vez aceitar o meu convite. É um prazer ter você aqui. Paty, boa noite para você, boa noite a todos. Para mim, assim, é sempre um prazer estar aqui, né? Receber o seu convite é uma alegria muito grande para mim, né? Obrigada pela confiança no meu trabalho, né? Obrigada pela nossa amizade, né? Porque já se tornamos amigas. Isso, nós tornamos amigas através do podcast, né? E olha, Exatamente, de uma amiga em comum, é né? Então, assim, para mim é sempre um prazer, né? E falar de um assunto que mexe, que tem a ver com o cérebro, me convidou, estarei aqui, é isso né? mesmo. Eu sou uma apaixonada pelo cérebro, né? A questão mesmo do funcionamento cerebral, a neurociência, ela é minha paixão, Isso mesmo. né? E a Oneide, daqui alguns meses, ela vai ser uma colega de trabalho, ela vai ser psicóloga. Ela vai estar Sim. se formando, né? Que ela está na sua formatura, participar. E Isso. ela entende muito do assunto. Então, hoje nós vamos aprender muito com o Neide. É bom, então vamos lá, né? Vou me apresentar. Eu sou o Neide, né, Moraes, faço atendimento clínico aqui mesmo em Campinas, né? Ali no bairro no São Bernardo. Tem ali a nossa clínica, que é uma clínica multidisciplinar, né? No qual eu alugo uma sala, né? Mas temos ali vários outros profissionais dentro da clínica, né? Psicóloga, nutricionista, também tem dentista, então ela é interdisciplinar, na verdade, né? E porque abrange outras áreas também. Faço atendimento psicopedagógico clínico, né? Mas a minha formação, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, tenho mestrado em ciência da educação, né? Tenho outras graduações, quer dizer, outras pós também e outras graduações, né? Que aqui não vem ao caso, senão a gente fica aqui, né, bastante tempo. Mas para complemento do nosso, né, do meu conhecimento, do nosso conhecimento, eu estou finalizando aí a psicologia em agosto, se Deus quiser, eu finalizo, que é mais um conhecimento a mais aí, né? Uma complementação de tudo aquilo que a gente busca, de que a gente vai atrás, né? Porque nós devemos sempre estar nesse movimento dialético, né? E eu sempre digo assim, né? Gritando assim, Paulo Freire, quem realmente ensina não pode parar de aprender, Com né? certeza. Então, esse é o nosso lema, assim, nossa constância. Eu sempre falo também, né, que a Hum, gente
para a gente ensinar, nós temos que sentar para aprender, né? Eu Então, tenho e tem gente que não faz isso. tem gente que Eu acha fico que... chocada. Exatamente, porque tem gente, Paty, né? Eu vejo isso muito quando tem pessoas que, por exemplo, elas faz a graduação, né? Ou então faz uma pós-graduação, que seja. Eu acho que vai muito do objetivo de cada um, né? Ainda ontem eu estava tendo que esse ano um dos maiores objetivos meu é finalizar o meu curso de inteligência artificial, né? Então, ainda ontem eu estava conversando com o professor Carlos. Professor, um abraço, um mestre, assim, é o homem robô, né? E a gente estava discutindo exatamente essa questão, né? As pessoas, muitas delas, depende do objetivo de cada um, obviamente, mas eu afirmo e reafirmo, corroboro ali, né? Com Paulo Freire, exatamente, e tantos outros autores, né, que a gente sabe, que a fazer essa afirmação, né? Quem ensina, aprende ao ensinar e, obviamente, nunca pode parar de aprender. Com certeza. E hoje, estando aqui com esse tema maravilhoso, a seu convite, você que já é psicóloga, já é formada, né? Sempre está buscando, isso é maravilhoso. Então, assim, como eu ia dizendo, eu vejo muito e tenho essa perceptividade quando eu estou em clínica e que alguém me procura, né, por uma supervisão, ou então por uma mentoria. Então, assim, eu fico muitíssimo feliz, né, em saber que aquela pessoa, mesmo já tendo uma graduação, já ter feito uma pós, né, porque é aquilo que eu disse, vai muito do objetivo de cada um, continuar se especializando ou já ir querer fazer ali direto um mestrado após isso dá um outro podcast, viu, Paty, né? Porque tem pessoas que fazem um monte de pós-graduações, faz especializações em várias coisas e foge do mestrado, né? Então, assim, fazer o mestrado e aí a gente quer aprender mais ainda, que eu quero já estar assim com o meu pezinho no doutorado e depois no pós-doutorado e vamos embora. Meu Deus! Vamos lá. Mas no doutorado eu vou esperar terminar a psicologia primeiro, né? Em agosto, ela pegou o diploma, ela já vai vir aqui fazer mais um podcast como psicóloga. Faremos, se Deus quiser, né? Já vou deixar anotado na agenda. Como psicopedagoga, como neuropsicopedagoga, como mestre em ciência da educação, mas volto como pedagoga em formação, né? E a gente tem que... Eu vou fazer primeiro, finalizar a pedagogia para depois aí dar entrada já, né? Mas o meu projeto do mestrado já está em andamento, né? Mas a gente, assim, precisamos aí respirar e fazer uma coisa de cada vez, que inclusive hoje é esse o tema central do nosso podcast. Isso, né? Mesmo. Então, olhar para si. Hoje nós vamos falar. Você olha para si? Você tem esse olhar para você mesmo? Ou você está olhando muito para a vida do outro? Para fora, né? Para fora, para o outro está te incomodando muito? É isso, a gente precisa aprender a olhar para nós. Exato, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Só janeiro branco? Não, amiguinha, são... O ano todo, né? A vida toda. A vida toda, em algumas situações, em alguns momentos, né? É um exercício não exatamente diário, porque tudo está muito frenético, né? Que isso também foi assunto ontem da nossa aula lá, né? No curso da nossa aula... do curso de inteligência artificial. Também foi, né, um dos assuntos que nós falamos. A gente sabe que, assim, o mundo está tão, assim, acelerado, com tanta coisa, com tanta... Exige tanto de nós, né? E a gente esquece, todo mundo preocupado em se voltar para avanços com a tecnologia, está esquecendo da parte humana, né? O humano, ele está ficando de lado. Ei, né? Não podemos fazer dessa forma, né? Então, esse exercício desse start ali, de voltar, de olhar para si, ainda que tenha aquele dia todo atribulado e tudo, mas em algum momento, respira, e vamos lá, vamos adiante que a gente chega nessa parte, né?
Então, vamos começar. Então, quando nós falamos exatamente sobre saúde mental, Janeiro Branco, que já tem essa boa conscientização, ainda não é boa, ótima e nem é excelente a conscientização, né? Mas já é uma boa conscientização que a humanidade já está tendo, né? A sociedade já está tendo. E antes de entrar exatamente na questão, né, sobre saúde mental mesmo, eu queria falar um pouquinho sobre, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, eu queria falar um pouquinho sobre o que quem é que qualifica, ou seja, essa classificação de saúde mental, ela tem uma definição, né, um conceito, então pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, né, e ela qualifica, ela tem essa definição de saúde mental que ela pode ser considerada, né, quando nós falamos sobre saúde mental, ela pode ser considerada como um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, né? Mas esse bem-estar, né, que ela define aqui, ela possibilita, né, esse bem-estar possibilita o desenvolvimento das habilidades, tanto pessoais, né, para responder os desafios da vida e também contribuir com a sociedade, né? Então, quando nós falamos, o que é saúde mental? Olha, essa definição, ela é pelo órgão, né, pela Organização Mundial de Saúde. É exatamente esse bem-estar. E o que é esse bem-estar? É realmente esse desenvolvimento, tanto pessoal, né, dessas habilidades, tanto pessoal, que ela pode ter ter esse olhar desses benefícios desse desenvolvimento, tanto pessoal quanto ela pode contribuir, né, para a comunidade em que vive e, enfim, se estender exatamente para a humanidade. Com certeza. E essa saúde mental, a gente também compreende que essa saúde mental, ela tem, vamos imaginar que essa saúde, vamos pensar em várias saúdes, né? Se assim tem esse plural. Mas quando nós falamos em bem-estar, esse bem-estar ele tem que ser físico, né? Mental, emocional, familiar, financeiro, espiritual, profissional, social. E quando a gente olha para todo esse conjunto, né? Quando nós consideramos todo esse conjunto, a gente sabe que tudo isso que nós, né, que foi falado, tanto físico, mental, financeiro, todos esses caminham ali tudo certinho, tudo redondinho, tudo bem, a gente fala de bem-estar e tudo isso tá ali, é como se a gente olhasse ali tudo dentro daquele cestinho e está tudo bonitinho. Claro que não, né? Às vezes nós estamos bem fisicamente, mas o financeiro tá, né, quebrado, né? Então, essa questão mesmo de quando nós falamos sobre bem-estar, não significa, obviamente, que tudo tem que estar exatamente equilibrado. Tem em alguns momentos entram em desequilíbrio algumas áreas. Então, nós estamos a todo momento se desequilibrando e procurando o equilíbrio, claro, para que nós estejamos bem, né? Então, haja visto que essa conscientização do Janeiro Branco é voltada precisamente para a saúde mental. Porque quando nós falamos em saúde mental, óbvio que nós, né, estamos falando de cérebro. E como até já foi dito em outros podcasts, o que é cérebro quando nós falamos em cérebro? Cérebro, né, se eu mexer aqui, tem aqui, eu sinto aqui, né, ele fisicamente, o cérebro. E quando nós falamos de cérebro, obviamente, nós também devemos falar de mente, né? Então, mente é esse funcionamento, é o que acontece dentro ali do cérebro, né? Que é a consciência, o nosso emocional, né? Então, esse funcionamento, nós estamos nos referindo
a mente, certo? Então, pode perguntar, você quer perguntar? Falando um pouco sobre você falar, né, o que você disse, que ao cuidar da saúde mental, você está contribuindo para a sua saúde mental e também para uma sociedade. Isso é muito Sim, importante, né? Porque você imagine se ninguém cuida da sua mente, como que ficaria essa sociedade? Não estaria. Já acontece muito, né? Aquele desequilíbrio, um batendo no outro, agredindo, é, matando. é, Você imagine se as pessoas não cuidam de si. e vai graduando para uma Por loucura, uma né? loucura. Então, Então, como que seria? Como que as pessoas iam dirigir? Como é que as pessoas iam trabalhar? Né? Então, a gente precisa. É para a gente, para o nosso bem-estar, para o bem-estar do outro. E tem pessoas que vêm e procura, né? Ai, vem fazer terapia. Ai, mas eu venho fazer terapia sendo que a pessoa que me faz mal, que era para fazer a terapia. Só que ela não faz e tá me causando danos, tá me causando mal. Mas por que que você faz a terapia se aquela pessoa que te faz mal não faz? Para você saber lidar. lidar com essa outra pessoa, saber se posicionar, saber sair de cena, sair da situação, ou se Muitas vezes retirar, enfrentar, né? Quando enfrentar, se posicionar, quando for necessário, sair né? de vez da vida dessa pessoa, às vezes, se houver Exatamente. uma Fazer necessidade. esse Se distanciamento desta- real, né? Porque não fica naquele, ai, não sei, naquela é, indecisão, na- né? Então, foi, né? Você falou a necessidade que nós temos de ter Uhum. esse equilíbrio, Ter esse, né? Por quê? Porque se realmente nós não tivermos esse equilíbrio, tudo encaminha-se para a loucura, né? E quando também, para a gente fazer aí um breve históricozinho aí sobre a questão, né, da história da saúde mental, de uma forma geral, a gente entende que a loucura, né, como era citado exatamente definida anteriormente, a humanidade ela convive com a loucura há séculos. Né? Desde os textos bíblicos, por exemplo, a gente tem lá escrito, né? E a gente vê através de filmes, documentários e etc., né? Toda a parte histórica, a gente sabe que os loucos eles eram tidos como chacota da sociedade, né? Ou seja, como o escárnio, né? Eles eram como possuídos pelos demônios e etc. Então, ou seja, ele era também considerado uma pessoa extremamente marginalizada, né? Ou seja, como um bandido mesmo, e se enquadrava, todos se enquadravam ali no mesmo quadradinho, né? Então, ou seja, o que matou, o que tinha alguma doença, né? Na época bíblica mesmo, né? Nos textos bíblicos mais há séculos, né? Há vários séculos atrás. Então, ou seja, todo mundo se enquadrava dentro daquele quadradinho ali, né? Ou seja, todo mundo tinha que ficar ali num ambiente extremamente ali, uma segregação tamanha, né? Separados. Por quê? Porque ninguém queria conviver, né, com essas pessoas e acabavam jogando todo mundo ali, ou seja, era o escárnio mesmo, né, da sociedade. Então, maus tratos e etc, tudo isso que dá até arrepio da gente lembrar, né, ter essa lembrança. E quem é? E não tem como a gente falar, estar nesse podcast e não fazer essa homenagem específica, voltar todos os créditos, obviamente, para esse cara que teve, assim, essa grande sabedoria, né? De fazer essa separação, né? Daquele que realmente tinha um desequilíbrio mental, daquele que era bandido, daquele que tinha doença, né? Algumas doenças raras, no caso. Então, não tem como voltar os créditos para Philippe Pinel, né? Philippe Pinel, que é um médico francês, e que ele foi assim um dos, claro, né? Porque teve muitos outros ali, mas ele, em especificidade, eu quero pontuar que ele foi um dos principais pioneiros para ter esse olhar
né, para as doenças mentais. Então, ele é considerado hoje, dentro da literatura, dentro, né, de todos os textos históricos que a gente tem, o precursor mesmo da psiquiatria moderna, né? Então, ou seja, ele teve esse olhar realmente para ter cuidados médicos com essas pessoas que tinham desequilíbrios mentais, né? E claro, o julgamento para quem era o bandido, para quem matou, a cura para quem era o leproso e várias outras doenças da época, né? Então, os créditos hoje não tem como nenhum historiador, nenhum pesquisador, nenhum cientista não voltar os créditos para Felipe Pinel. Haja visto que eu até fico assim meio que sem entender quando uma pessoa, mas a gente já ouviu muito isso, quando a pessoa fala assim: "Ah, fulano tá, ó, ih, tá Pinel da cabeça". É, já ouvi falar muito, a gente né, aquela ouve. expressão de tipo, ó, saiu fora da casinha, né? E muito pelo contrário, Pinel era uma pessoa extremamente centrada, um grande estudioso, um médico assim excelente, tanto é que se a gente, né, pela literatura, pela fundamentação teórica que a gente tem, todo esse histórico que nós temos hoje e de conhecimento, tratamento, eles são muito oriundo do conhecimento francês, né, do continente europeu, que trouxe todo esse conhecimento de cuidado, esse olhar diferenciado para os desequilíbrios, né? Aí para a saúde mental para o Brasil. Tanto é que aqui, né, quando a gente fala sobre saúde mental no Brasil, tudo teve a iniciação com a chegada dos portugueses. Né? Então teve essa influência francesa, toda essa influência, ela é totalmente oriunda do continente europeu, que trouxeram esses conhecimentos a nível, né, para o Brasil. Então foi assim um marco mesmo, esse início da psiquiatria no Brasil, com a proclamação da República, né? E a gente sabe que daí, é claro que se um país tem a proclamação, né, proclamou, então elaborou-se ali a Constituição, né, para aquele país, e dentro dessa Constituição, obviamente, teve ali todo esse pensar, né, para a questão psiquiátrica mesmo, e houve então essa aliança entre a ciência psiquiátrica, né, e os projetos estatais. Para que tudo isso? Ai, mas tinha um olhar específico, com aquele cuidado mesmo. Claro que não, né, coleguinha? A gente sabe disso, que também, obviamente, era ali para aquele controle social, né? Então, sabemos disso. Mas essa aliança, ela foi muito propícia e isso se estendeu com pesquisa, com conhecimento, até chegar os dias atuais. Hoje nós estamos aqui discutindo, falando sobre saúde mental. Amém, Senhor, né? Glória a Deus por isso em um janeiro branco, que também foi um marco, né? Um grande pesquisador, digamos assim, da saúde mental também, né? Aqui brasileiro, que sinalizou para a gente o mês de janeiro, que a gente sabe que é um mês que iniciamos aí, né? Um ano novo, cheio de expectativas, de metas, e cá estamos, né? Que bom que isso tudo aconteceu. Então, nessa questão mesmo da construção da Constituição, né, no Brasil, inaugurou-se um hospício, né, que é o hospital que a gente falava, né, que fazia o acolhimento dessas pessoas que viviam em desequilíbrio mental. Teve toda essa iniciação, inaugurado mesmo por Dom Pedro II, né, nosso imperador aí, no Rio de Janeiro. Então, dali, teve toda essa iniciação, né? E claro que nós falando sobre essa iniciação, essas boas coisas que aconteceram, inúmeros conhecimentos, inúmeras pesquisas,
inúmeras interações sociais, inúmeras políticas públicas que ainda são muito poucas, mas a que nós já temos já é o suficiente para despertar sobre essa grande e maravilhosa conscientização que nós já temos hoje, mas ainda falta muito, né? Mas hoje o que nós estamos fazendo aqui é exatamente uma conscientização, né? Sim. Para que isso seja um marco, para que isso seja uma lembrança. Ninguém está aqui, dando uma palestra, indo a fundo. Isso aqui é um podcast, né? É. Então, ou seja, é um pouquinho aqui dessa pessoa, um pouquinho da outra, que a gente vai construindo aí. Claro que à medida com que nós vamos falando, como futura cientista mesmo e como boa pesquisadora. Então, oriento vocês, pesquisem mais, né? Pesquisem mais sobre o assunto, trocam, compartilham, né? Compartilhem mais conhecimento sobre, e nós vamos melhorando e desenvolvendo a cada dia e ajudando também os nossos pacientes, né, Hoje Paty? nós temos muitos meios, né, da pessoa trazer essa consciência, né, de cuidar da saúde mental. Se a pessoa não tem condições de ir no psicólogo, que é importante, né, ela tem muitos meios também, né, para Sim, ela ter acesso a essas informações. Antigamente nós não tínhamos acesso às informações, né? Ou era você fazendo a faculdade mesmo, a você nossa fazendo. busca maior era, né, num É, curso superior, digamos assim. Mas hoje, a gente sabe que hoje a busca pelo conhecimento formal não é só dentro dos campos hum, universitários, né, Paty? Hoje tem muitas pesquisas, muitas coisas boas já disseminadas. é, Já visto que a minha meta para esse ano é finalizar o meu curso de inteligência artificial. Por quê? Porque à medida com que, né, vamos evoluindo, vamos buscando. E por que nós queremos evoluir? Por que cada vez mais nós queremos buscar? Porque nós temos essa necessidade, né? E ou seja, que bom que tudo evolui, que bom que nós buscamos mais conhecimento, porque nós vamos tendo mais ideias. Embora eu afirmo e sempre oriento nesse sentido. Claro que educação nunca foi e nunca será, né, prioridade do governo, mas a gente sabe que são nas universidades, são nesses campos que fervem as ideias, é, né? Então, mas a busca exatamente pelo conhecimento já está houve-se muito precisamente depois da pandemia, né? Então a gente sabe que assim democratizou muito o ensino, né? Claro que a gente não vai ficar acreditando qualquer baboseira que tem na internet, uhum, né? Que tem os muitos, eu acho, me disseram, me falaram. Então a gente tem que ir atrás do que é real, do que é verdadeiro. Olha, quem falou, qual o valor, o papel social desse ser que está falando, que está afirmando, né? uhum. Então, isso é muito importante. Então, fica aí a alerta para a gente em toda essa questão. Mas, na realidade, a gente falando sobre saúde mental e sobre voltar para si, vou fazer agora uma pergunta para todos que estão ouvindo, obviamente, né? Qual foi a última vez que você voltou para dentro de si? Essa pergunta é forte e precisa, né? Uhum. Então, a gente sabe, como havíamos falado anteriormente, esse voltar para si não é assim, vou esperar aquele momento, vou marcar só o momento que vai na terapia. Não, claro que não, né? Então, a gente sabe que esse voltar para dentro de si, diariamente, nós devemos fazer esse exercício, né? E isso é Sim, super importante para a gente entender exatamente algumas questões, para você refletir sobre o que você falou, o que o outro disse que você ouviu, né? Então, isso é importantíssimo.
Fazer uma reflexão todo dia, né? No final do dia, né? Sim, sim, É muito. uma reflexão, não uma acusação, tá? Porque as pessoas não fazem reflexão, elas se acusam, Sim, né? sim, exatamente isso. Eu errei, e se condena e fica lá E daí vira se um martírio que torturando. isso não é bom para a saúde É uma mental, né? reflexão. Exatamente. Deixa eu só voltar aqui. Ô, Paty, então, na realidade, assim, esse voltar para dentro da gente, como a gente havia também, né, dito anteriormente, nesse mundo tão frenético, com tanta velocidade de processamento de informação, né, de tanto que a gente, das redes sociais, né, essa amplitude das redes sociais, então, né, de todas essas mídias, então isso é muito complicado e isso acaba tendo mesmo, assim, um, um bombardeio, né, de informações para gente. Então, isso é bem complicado, porque esse voltar para si, ele tem que ser um exercício e um exercício com muita precisão, precisamente em alguns momentos que a gente para e pensa assim, olha, eu acho que não tem uma saída para isso daqui, eu acho que não tem um caminho, não tem onde eu não tenho o que eu fazer, né? Então, esse respirar, né? Esse se reconectar, isso tem uma grandiosidade tremenda, O né? que que você faz, Oneide, quando chega numa situação dessa? Ai, acho que não tenho o que fazer. Eu, Neide, tá? Eu vou te responder de forma profissional e, claro, de forma pessoal. Eu sempre busco muito. Um dos meus grandes voltar para dentro de si é muito. Acontece isso. Eu faço muito esse tipo de exercício quando eu estou. Finalizo ali a minha leitura, Uhum. né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler e refletir muito sobre aquilo. Então, refletir sobre o que o autor escreveu, sobre que esse hábito da leitura, ele também é um hábito, um exercício maravilhoso para a mente, né? Não só para a mente, mas para nossa amplitude de Não, não, finalizou? Tá não, finalizando? tem meia Não, o hora meu, o ainda. meu, o meu note apagou aqui. Mas assim, então, né, voltando aqui, né, concentrando novamente. Eu leio muito, então assim, eu reflito muito sobre o que o autor escreveu. Não, ai, porque o autor é o nananã, o bambambam, o americano. Aham, muito prazer, eu sou a Neide. Eu tenho a minha opinião, eu vou refletir sobre o que ele colocou, concordo com muitas coisas, tenho que discordar, não que tenho, mas se eu entender que eu tenho que discordar e não necessariamente, né, concordar com ele, então essas reflexões eu faço diariamente, né, Uhum. sobre o que eu leio, sobre o que eu ouço, É porque tem sobre o que gente eu, que né, pega o livro ali, o e acha que, cientista fulano de tal, ai, porque ele é o bambambam, é, porque ele é o, então aham, ela leva a pé da letra o que o cientista colocou lá de cabo a rabo. ai, porque ele fez a pesquisa, foi É, comprovado cientificamente. Ok, super respeito à ciência, uhum, né? Sou uma futura cientista da educação, me considero já, né, na realidade, como pesquisadora, né? E a pesquisa te leva à ciência, obviamente, então tenho respeito tremendo, obviamente, mas, porém, todavia, quando é que algo se torna ciência? Quando tem aquela comprovação, né? Foi pesquisado, tem toda a estatística e tudo mais, então aquilo se torna ciência. Ok. Quando é que deixa de ser ciência? Quando tem uma nova pesquisa que faz com que invalide aquela e tenha uma nova descoberta, uhum. né? Então, eu, Oneide, te respondendo como profissional e como, né, no pessoal mesmo. Eu faço esse exercício diário de ler, então após as minhas leituras eu faço essas reflexões. Então, e se eu tenho algum tipo de problema, eu busco também sobre aquilo, me informar mais sobre aquilo. E além disso tudo, acima disso tudo, da minha base científica,
eu tenho a minha fé, Uhum. né? Então, no qual eu creio, no qual para mim é a minha convicção, é o meu o caminho que eu devo seguir da minha fé, né? Naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito. Ainda que eu não vejo, mas eu creio. Isso é a fé, É, né? amém. Então, para mim, eu faço dessa forma. Respondido. Respondida. Obrigada, Neide. E assim, e claro que lendo, estudando, a gente encontra inúmeros psicólogos, né? O especialista do comportamento, né? Inúmeros psiquiatras, grandes pessoas que a gente tem como inspiração, né? Que tem aí vários livros, várias pesquisas. Haja visto grandes, né, agora fazendo psicologia, as minhas leituras ficam muito voltadas para as questões mesmo psicológicas. Então, nós temos aí um dos grandes psicólogos, né, aí que assim fantásticos, né, que é o Jung. Então ele defende aí a psicologia analítica, né, e ele foi um dos precursores assim também, um dos pioneiros em fazer a citação da introversão, né, da pesquisa sobre a introversão e a extroversão, né? Ou seja, a pessoa ser mais introvertida e extrovertida. Então, como a gente havia falado, e como o nosso tema é olhar para dentro de si, né? Olhar para si, a gente também, né? Fiz muita leitura, estudo muito sobre a psicologia analítica, e ele tem toda essa defesa, né? Então, assim, voltar para si, o que é que nós estamos fazendo e que traz este benefício para nós, enquanto seres humanos, fazendo essa introversão. Então, eu começo a realmente analisar, a pensar, de fato, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui no mundo, qual é o meu papel, qual é a minha função, o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso fazer mais, né? O que eu posso melhorar. Então, tudo isso, todo esse exercício de olhar para dentro de si, ele é maravilhoso, porque você começa a encontrar respostas e começa também a buscar respostas e fazer novas descobertas, né? E fazendo novas descobertas, a gente vai desenvolvendo nós mesmos e os outros, né? Vamos contribuindo para o desenvolvimento do outro. Então, o que é a nossa profissão? Tanto a minha, dentro da minha área, né? A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, quanto a própria psicologia. Nós colaboramos, contribuímos. Ninguém tem o poder de cura, É, né? Então a gente, ainda que utiliza-se os médicos, né? Utilizam-se de produtos fármacos, claro, melhora, torna a pessoa saudável, né? De uma forma fisicamente falando, mas a questão da mente, nós contribuímos assim como os psiquiatras, embora nós sabemos que também tem os remédios, né? Tem os produtos fármacos, para que haja essa melhora, né? E esses apoios, né? Essa rede de apoio dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Dos psicanalistas. Então, somos redes de apoio para o outros, né? Para os outros, né? Então, isso é muito importante. A gente entender que não só a questão da medicina, né? E aí, claro, com todo esse olhar, com toda essas informações, com todo esse conhecimento que é oriundo do continente europeu, que chegou aqui para o Brasil, claro, associado à medicina, então fortificou, fortaleceu para nós a nível Brasil a medicina social, né? Que são esses apoios, que é a psicologia, por exemplo, né? Então, essa rede de apoio para o outro e esse apoio de fazer com que
Nós não curamos, não temos poder para isso, mas nós podemos ajudá-los, contribuir para uma melhora de vida, para viver melhor com a família, né? Para que tenha uma boa convivência familiar, uma boa convivência profissional, uma boa convivência enquanto seres humanos, Nós né? somos Que somos. Nós somos um agente facilitador. Facilitadores. Né? Nós não somos a solução do problema. Não somos. É 50% do profissional, também tem 50% do paciente, porque o profissional ele não faz tudo sozinho, então precisa ter o esforço também do paciente, né? Esse querer dele, né? Contribuir com alguma coisa, com essa aceitação. Primeira coisa. A melhor coisa é a aceitação, né? Exatamente. E nós devemos entender, né? E também não é na primeira, na segunda, na terceira sessão, no primeiro mês. Tem casos ali que vem pra gente de anos, 30, 40 anos, e quer ser solucionado em 5 sessões. Em 2 meses, 3 meses. Não é assim. É todo um trabalho paliativo, né? O nosso trabalho é paliativo, né, Paty? Não é da noite para o dia, obviamente. Como as pessoas falam, terapia não é miojo. Exatamente. Né? Então, e a vida não é um morango. E a vida não é um morango. E a vida então, não é um morango. Então, quando nós temos esse olhar específico para dentro de nós mesmos e temos essa aceitação, né? Hoje eu estava ouvindo, Paty, inclusive um podcast do Dr. Lair Ribeiro, e ele dizia o seguinte, ele estava dizendo exatamente, quando ele disse essa frase, nossa, deu o start ali, né? A aceitação dos nossos problemas, ela é o primeiro passo para que você tenha a possibilidade de reversão, ou seja, aquilo não tornar mais um problema, né? E como nós conversamos vindo para cá, né? Tem problemas que a gente consegue sanar, tem problemas, tem situações, tem problemas que nós conseguimos, nós devemos nos afastar, né? E tem problemas que nós temos que encontrar meios para que aquilo, se não conseguimos sanar, para que ele seja amenizado. Aprender a conviver com aquela situação, né? A partir do momento que você aprende a conviver, que você aceita, você vai ter um outro olhar para aquela situação, uma outra maneira de olhar, né? Exatamente. E às vezes aquele problema não é tão grande quanto você imagina, porque você teve um olhar, você teve um outro olhar para aquilo. Uma visão diferente mesmo. Para aquela situação, né? E muitos problemas, Paty, às vezes a gente fica arraigado, achando que não tem solução. E às vezes a gente fica arraigado naquilo, né? Ou seja, essa quebra de ciclos, essas quebras, né, de alguns paradigmas, né? E precisamente essas quebras esses encerramentos de ciclos também. A gente tem que ter essa aceitação, né? De repente, olha, não quero mais trabalhar aqui, não estou mais contente, não quero mais esse relacionamento, não quero ir mais naquele lugar. Então, tem alguns momentos e algumas situações, alguns tipos de problemas na nossa vida em que nós devemos nos posicionarmos, né? Eu vou citar um exemplo assim que é bem assim simples. Limpar a casa. Com a mulher. Tem mulher que ama limpar a casa. Sim. Eu amo limpar a casa, só que eu não tenho tempo. Agora, se eu vou limpar a casa e vejo aquilo lá com um problema, o fim do mundo pra mim, e vou empurrando, e não limpo, e não sei o que tem. Aí você fala, não, qual é os benefícios que vai trazer depois que eu limpar a minha casa? A minha casa vai ficar limpa, vai ficar mais leve, vai ficar cheirosa, vai ficar perfumada. Aí você coloca ali, eu costumo colocar um louvor para limpar a casa, fazer a faxina. Você pode colocar uma música. Então você vai começar a ter um outro olhar para aquela limpeza, para aquela faxina. Aquilo se torna mais leve. Aí se eu vou lá com raiva, com ódio... Aí que fica pior ainda. Fica pior, você nunca acaba. Aí você pega o celular, isso, aquilo. Aquilo não acaba, aquilo se torna uma tortura. Exatamente. Entendeu? Isso.
E isso não é diferente de outros tipos de problemas, né, Paty? E Isso na é... realidade, assim, você fez a citação, né, em relação, por exemplo, a limpar a casa. Ai, tá ali, eu sei que tem aquela dificuldade, fica procrastinando, né? Claro que, assim, tem dia, esse olhar para dentro de nós, esse exercício que às vezes, né, nós devemos fazer, é exatamente assim. Ai, deixa eu beber um pouquinho de água que a gente estávamos aqui até esquecendo. Eu queria só achar E aqui aí, só citando, aí tem outros que olham lá, porque fulana tem faxineira. Eu queria ter uma empregada, e começa a cobrar o marido, e a vida e vira, vai a vida é virando aquele um caos, caos, né? né? Então, quando, como você falou também em relação à casa, né? A gente tem que entender o seguinte: é, as minhas vontades, né? Eu já costumo dizer assim, o meu corpo, né, o meu corpo, as minhas regras, mas assim, a minha mente, eu falo, e as minhas escolhas, as minhas vontades. Tem dia que eu chego em casa e eu falo para mim mesma assim: não vou fazer nada, não quero nem levantar mais do sofá, a não ser para ir para minha cama. Eu quero fazer assim, nada. Sabe aquele, né? E tá tudo bem, né? Tem sábado que eu E, faço isso, é uma delícia. porque, assim, tem dia que eu falo, nossa, né? Eu tenho uma vivência que é meio conturbada ali, assim, um pouco, por conta que a gente, né, tem a empresa de transporte e tal. Então, e às vezes o Fofo, né? Às vezes o Ricardo, meu esposo, O desculpa, fofo, a gente chama de viaja, fofo. e às vezes eu tem dia que eu falo, não, olha, né? O Ricardo não veio, eu vou, por exemplo, hoje eu quero passear. Hoje eu quero almoçar fora, hoje eu quero dar uma volta no shopping, hoje eu quero comprar uma coisinha para mim e hoje eu quero passear, hoje eu quero fazer esse dia ser diferente de tudo que eu já fiz durante a semana. Ok, está tudo bem. Ai, mas a louça, eu tenho que lavar a louça. Ok, a pia não vai sair de lá, Você o não tem que copo não lavar. vai sair do lugar. E esses dias até eu estava discutindo isso com a minha cunhada. Eu e o Ricardo, como, né, nós não temos filhos, então às vezes ele chega em casa, ou então às vezes ele tem que ir para algum lugar, ou então às vezes ele chegou em casa, a gente, sei lá, quer ir fazer alguma coisa em um ambiente diferente. Ok. Paty, ele chega em casa, às vezes ele tem dias que às vezes assim, a gente tá ali conversando, tal, sei lá, ele foi lá comprar alguma coisa, ele lembrou ou tem vontade de sair, sei lá, para almoçar em algum lugar, ele buzina no portão. Filha, eu pego meu chinelinho, dou uma ajeitadinha no cabelo, a roupinha, dependendo, às vezes eu nem sei onde eu vou. Que Entende? delícia. Eu só sei porque eu monto dentro do carro, pego a minha bolsinha, meu celular, vamos. Indo, ponto. Às vezes a gente nem sabe onde a gente vai parar, o que a gente vai, né, comer, que restaurante, Como a isso é não bom, ser como que, isso... for um lugar assim, mais sofisticadinho, uma coisa mais assim, ele, né, ó, vamos almoçar assim, assim, ou então vamos jantar assim, assim. Ah, ok. Então, claro, a gente coloca ali uma roupinha, tal, dá uma, né, uma pinceladinha ali no rosto e tal, vai mais, claro. Fora disso, imagina, se eu estiver na pia lavando louça, ele buzinou, então fala assim, ó, eu preciso ir assim, 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 vamos comigo? Depois de lá a gente passa, sei lá, em algum lugar. Tô dentro. Vambora. E você acredita que Vamos tem embora. relacionamento que não dá certo por causa disso? Por que você não avisou antes? Não é? Você deveria ter me avisado antes, essa mania de ver tudo em cima, eu tenho que me programar, eu tenho que deixar. Não, eu também sou daquelas que Eu sou larga do a louça na agora. pia. Falar em louça na pia, eu sou assim também. Se eu não estiver com vontade de lavar, estiver cansada, porque o dia é muito puxado, a louça fica na pia até o dia seguinte, eu não me importo. A pia não vai sair do Aí, a hora que eu lugar, vou né? fazendo café, eu já Mas. vou lavando tudo. Uhum, Como eu trabalho em home office, não dá para deixar nada na pia. Então uhum. sempre fica uma louça. Às vezes termina de almoçar, eu deixo ali, vou correr pro computador, pro telefone e tudo. Aí se minha cunhada chega na minha casa, ó, vai direto na pia, lava tudo.
Elas não podem ver louça na pia, elas se incomodam. E a mim não me incomoda. Entendeu? Eu conheço várias pessoas, né, inclusive da minha família, que é exatamente assim, né? Então, e eu estava conversando agora, essa semana, com a minha cunhada, ela é uma delas, né? Que ela fala, ai, pelo amor de Deus, eu, enquanto não lavo o último copo, não deixo tudo organizado. E aí ela estava dizendo exatamente isso, quanto tempo, né? Tipo, ou seja, eu perdi, ou então deixei de ir a lugares que, por conta dessas questões que a gente fica muito arraigada, né? Alguns paradigmas, alguns hábitos que não são tão bacanas assim, né? Que tem alguns tipos de hábitos que realmente eles te adoecem, Ainda né? nós que somos uma profissional, trabalhamos, estudamos, não tem como deixar impecável. Teve um dia, eu lembro até hoje, faz muito tempo, há uns 15, uns 20 anos atrás, eu fui para uma reunião, 8 horas da manhã em Sumaré. Cheguei lá, falei assim para meu amigo, falei, nossa, vim correndo, nem a cama eu arrumei. Ele olhou para mim, ele falou, Patrícia, você tá preocupada com cama? Patrícia, você é uma profissional, uma excelente vendedora. Você vai se preocupar se você arrumou cama, você trabalha tanto, deixa a cama para lá. Olha a fulana. Aí ele citou uma amiga nossa. Você acha que fulana arruma cama? Tem tempo para arrumar cama? Não tem. Não se preocupe com isso, ele falou. E realmente. E a gente sabe que, assim, claro que tem várias defensores e etc e tal. E tudo bem, a gente sabe que também é assim. Né? O dia que dá, mas tudo bem. Exatamente. O dia que não... organizou a cama, deu ali, pelo menos dobrou, eu dobro ali, coloca ali. Tem todos os dias eu faço isso. Olhando dentro dos seus olhos. Não. Por quê? Porque tem dia que realmente a gente já levanta meio que atropelado e tudo, e não dobrou. Nossa, Deus, vai dar aquele mini infarto quando lembra que não dobrou o cobertor. E daí, né? E daí está tudo bem. E a vida continua, ninguém vai morrer por conta disso. Onde as pessoas adoecem por se cobrar tanto de ter que trabalhar fora, ser mãe, ser esposa e uma excelente dona de casa não dá. Quando eu era casada, né, o meu marido falava, Patrícia, você é uma excelente profissional. Nossa, eu tiro o chapéu para você, como você... Nossa, você desdobra, você deixa tudo nos mínimos detalhes, você cumpre com tudo na profissão. Mas, como dona de casa, eu entendo que você não é. Mas, assim, e ele lidou muito bem com isso. Exatamente. E a compreensão do esposo para quem trabalha fora é exatamente essa. Até porque, se não, Paty, não fica casado, descabela, leva a loucura, e a gente não quer nada disso, né? A gente nós queremos eles assim, bonitões, eu já vi compreensivos. E quando eu tava com gripe. É esse homem que a gente. Né? Estou com gripe. Eu caí ali na cama, não fazia nada. Eu ficava lá, era filme, chá, sopa e cama. Eu já vi mulheres na igreja falando, eu estava com gripe, mas aí antes do meu esposo chegar, levantei, fiz isso, deixei tudo em ordem para que ele não tenha o que falar. Oi? Exatamente isso. Não. Eu sou do seu time. Eu estou com gripe. Por isso não adoecemos mentalmente. BR. Faremos esses exercícios constantemente. Eu era desse jeito, tô com gripe, faça você a janta. Não tem como. Um pouco assim, gente. Exatamente. Ele sempre fala, né, e pontua. E a gente conversa muito sobre essa questão. Claro que no caso, exatamente, a gente sabe, assim, não que cada um tem ali o seu papel, a gente, não, mas claro que se vê que tá enferma, né, e outra, tem dia que não só necessariamente por uma questão exatamente de enfermidade, eu penso assim. De estar cansado. Porém, tem dia que eu falo assim, porque... Aí eu vou confessar agora uma coisa que vai ser a nível mundial, mas tudo bem, né? Sem problema, sem neura. Quando eu casei, eu não sabia cozinhar mesmo, né? E muitas pessoas que são próximas de mim sabem exatamente disso. Então, assim, a pessoa que ensinou
a cozinhar foi o fofo, foi o Ricardo, né? Então, assim, tem dia que ele faz uma costela como ninguém. E olha, qualquer Que dia vou delícia. convidá-la, tá? E aí, tem dia que eu falo assim pra ele falou, faça costela, faz lá, né? Que eu tô morrendo de vontade e tudo. E aí ele vai com o maior prazer, ele cozinha, faz a costela. Gente, tá, né? E ok, está tudo bem, está tudo ok, está tudo certo, né? Sem Mas, essas neuras, mas, porque Aline, aí uma das coisas que adoecem é esse tipo de mas coisa. Ai, porque o marido, ai, porque o esposo, ai, porque, né? elas se cobram Não tem demais. esse E espaço. eu vou falar algo para você. Tem mulheres que elas não podem adoecer porque o marido não aceita. Hum, Faz a mulher levantar da cama para mesmo doente, cozinhar né? doente, então ela é a coisa assim que já casou, não teve aquele diálogo, né? Como que vai ser o Exatamente. relacionamento daqui para frente? Olha, o dia que eu não puder, eu não vou cozinhar e pronto, acabou. E você se vira, você compra alguma coisa É isso, ter essa compreensão, essa né, Paty? compreensão Essa vivência saudável é que a gente tem que procurar é, que aconteça, né? Até porque, Paty, a gente sabe que, assim, onde começa o nosso equilíbrio em todos os sentidos, né? Em todas as áreas, digamos, em todas as determinações que procede para as demais é dentro de casa, né? Então, ou seja, se você não está bem, você vai chegar. Nós não somos máquinas para chegar assim, tudo bem que às tem vezes a gente mulheres fala, que são tem que tratadas como máquinas. né? Exatamente, que tudo bem que assim, a gente tem que saber separar, ser profissional o suficiente para saber separar as coisas, né? Mas a gente sabe que nós não somos máquinas. Ah, então eu vou apertar, não estou bem, mas eu vou chegar na clínica apertando o botão do on. Tenho que esquecer tudo lá em casa. Não é assim que funciona. Nós não somos, é como se colocasse uma parede aqui, olha, eu não posso nem pensar. Claro que Mas não. você acredita A que eu tenho nossa, essa mas facilidade? a nossa mente, ela trabalha. Agora, claro que as responsabilidades nossas, a gente não pode deixar de É, cumprir. Agora, à medida com que você vai se envolvendo com o seu trabalho, essa parede automaticamente ela começa a aparecer, né? Mas isso em mim, em você, em algumas outras pessoas que somos, buscamos essas técnicas, ensinamos essas técnicas do desligar, né? Porém, tem pessoas que não acontece, não é dessa é, forma, né? E aí, junto o que traz de casa, com as coisas do trabalho, e vai e não consegue ali se equilibrar, mistura tudo isso, aí dá ruim, é. né? Então, assim, a gente sabe que estamos vivenciando 2026, né? Um ano novo, um mês que é janeiro, mas que já está aí finalizando, né? Então, esse cuidado emocional que nós temos, a gente tem que entender que isso não é luxo, não é frescura, não é um egoísmo nosso que nós devemos ter, né? Mas nós sabemos que esse cuidado emocional, ele é exatamente sobrevivência, né? Uma coisa que eu Ele é quero, vital para nós, né? Esse cuidado emocional, ele é vital, né? uma coisa que eu quero falar Hum, é que hoje em dia as pessoas estão muito focadas na vida do outro, principalmente com internet, Instagram, Face. sim, Então é preocupado com o que o outro tem, com o que o outro comprou, com o que o outro está fazendo, o que o outro está viajando. Então ela olha muito para a vida dela e ela não consegue olhar para a vida do outro, ela não consegue olhar para a para vida si, dela, né? olhar para si. O outro também tem problema. Você não sabe como que o Uhum. outro foi viajar. Ah, às vezes não é tudo aquilo que é postado, ou às vezes é. Mas e a sua vida? O que que você pode fazer para melhorar a A sua sua, vida? né? E tem sempre aquele ditado, Paty, que a gente sempre olha para o outro, ou seja, a grama do vizinho é mais É verde, mais né? verde, né? Então tem essa questão. E É, para a gente ter essas tomadas de decisões, para nossa vida, esse olhar para nós mesmos, né? Esse olhar para si,
ele necessita, primeiramente, de coragem, né? De vontade de querer mudar, de vontade olhar para essas para questões que vai te levar para mudanças. A primeira dela é esse encorajamento de que você pode, você consegue, né? Isso, apesar de que já está finalizando, Já. finalizando. Então, assim, claro que a gente não vai ficar só nessas coisas do autoajuda, o que é que você está fazendo para que isso aconteça, para que aconteça coisas diferentes na sua vida, nesse novo ano que se inicia, quais são suas metas, onde você quer chegar, né? Então, este voltar para si tem o poder de cura. A nossa cura está nessa introversão também, precisamente nessa introversão, né? Nesse olhar para dentro. Eu só quero falar umas palavrinhas aqui para finalizar, porque não deu tempo, porque a gente ia falar sobre isso, mas não deu tempo. Cuide da sua saúde mental, aprecie um pôr do sol, aprecie uma caminhada na natureza, que é coisa assim que você pode fazer gratuitamente. Vá a um shopping, tomar um sorvete, nem que seja para tomar um sorvete. Se não tiver dinheiro, né? Um sorvetinho do Mac ou do Bob, compre uma presilha. Você fala, não posso comprar nada, compre uma presilha. Olhe vitrines. Hoje eu não posso, mas um dia eu vou poder, depois eu volto. Aquilo te inspira, aquilo te ajuda, aquilo te faz sentir melhor. Não, tem esse olhar. Eu não posso, mas eu vou poder. Eu não posso, mas eu vou conseguir. Não ficar olhando, eu não posso. Ficar nessa negação, nessa né? negação. E olhar a vitrine faz bem para a mente da gente. Com certeza. E aquilo te faz objetivar, né? Ou seja, todo esse panorama que a gente faz desse olhar, olha, eu queria isso, queria aquilo, queria alcançar essa meta, esse panorama vital que nós fazemos e devemos fazer e ter isso em mente, nos impulsiona para outros propósitos. Com certeza. Né? E para a gente finalizar, né? Eu quero deixar essa mensagem exatamente. Para nós, o nosso levantar a cada dia, saber que nós abrimos nossos olhos, estamos respirando, já é assim maravilhoso entender que Deus nos está dando grandes oportunidades, que, né, está dando a oportunidade e com certeza objetivar outras oportunidades. Então, cada amanhecer já é um milagre. Já é um milagre para você objetivar o amanhã. Com certeza. Né? E isso é maravilhoso. Neide, muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada por trazer aqui tantos conhecimentos, tantas sabedoria, dividir com a gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. E tenho certeza que você ainda vai vir muitas vezes esse ano. Com certeza vocês vão ver mais ver a Neide. Pessoal, eu agradeço muito você que ficou até o final. Agradeço por estar assistindo. Não deixa de seguir o nosso canal. Vai lá, segue nosso canal. Coloca lá o sininho para quando tiver vídeo novo você ser avisado. Curte, compartilha o máximo de pessoas que puder. Eu agradeço muito. Vocês fazem parte desse podcast. Vocês fazem parte dessa nossa história e vocês são muito importantes para nós. Muito obrigada.